normal, tá lá, você vê aquele padrão anterior, né? Com as 4 fases, tudo bonitinho, parece um quadradinho assimétrico, né? E a intubação esofágica, por quê? Porque quase não tem, né? A CO2 tem um pouquinho, porque você engole CO2, né? A aerofagia, mas quase não tem. E é interessante algumas outras coisas aí, né? A extubação, ou seja, você entubou, estava legal, de repente ele voltou para aquele padrão esofágico. Então, esse é um sinal de extubação, é um momento que você pega o paciente sendo extubado. Há uma obstrução endotraqueal, então você vê aumento da pressão, você vê hiperventilação, que é exatamente o contrário, né, da hipoventilação, então isso é muito interessante. E no último caso aqui é o broncoespasmo e quando a pessoa começa a assumir, né, a parte ventilatória. Então tudo isso é muito interessante, é legal, não é difícil, tá? Tem muita lenda sobre isso, então é interessante vocês verem isso aí. A outra parte é o checklist de chegada. O checklist de chegada, a parte B, né, do checklist de chegada, é o que você vê a parte de respiração, breathing. Então, na inspeção, o que você vai ver? Simetria, ver se os dois lados estão iguais. Se tem a respiração paradoxal, lembra? Várias fraturas de costela em mais um ponto da costela, há um afundamento daquele lugar. E o pneumotórax aberto, que é algo que chama muita atenção, que é um ferimento grande na região do tórax, em que você tem uma entrada maior do ar por ali do que pela via respiratória convencional. Isso leva à insuficiência respiratória. A ausculta, então, assimetria, os ruídos, né, adventícios. Algumas vezes as pessoas podem ter ruídos que não são normais no trauma, por exemplo, em sibilos, né, isso pode acontecer. Você pode ouvir muito ronco, principalmente nas contusões, e estertoração crepitante também, dependendo do nível dessa contusão. E o principal é diminuição, né? Começa a diminuir. A percussão, você pode ter hipertimpanismo, aí nos casos dos pneumotórax, principalmente hipertensivo. A maciçez, no caso do hemotórax, principalmente o maciço. E a presença do enfisema aí ao toque. Então, tudo isso você... Presta atenção, a gente está falando que o paciente chegou, você só vai checar essas coisas, né? Então, é legal você prestar muita atenção nisso aí, porque... nossa, eu estou falando aqui já tem um tempo já, e a gente está falando de algo que dura pouquíssimos minutos, porque você vai checar tudo isso em poucos minutos. Então é uma coisa que é importantíssima, porque você pode perder o paciente muito, muito mais rápido do que você imagina, certo? Beleza. O C, no checklist, então você vai ver se ele tem uns sinais de hipotensão a choque. Lembra, choque hipovolêmico é o mais comum no trauma. Então você começa, primeiro, compara com o que a pessoa está te passando no caso. Exemplo, o cara fala, ele tinha uma frequência lá de 120, mas a PA estava boa, 13/8. Ótimo. Aí ele chega com uma frequência que já está um pouco menor, até 110, só que a pressão dele está 8/5. Opa, esse cara tem algum lugar que está sangrando, entendeu? Alguma coisa não está legal aí. Então você aproveite o dado que aquele serviço pré-hospitalar está te dando, entendeu? Dentro do isso aí é um parâmetro muito importante que você deve valorizar muito. Então, cheque isso. Então, por quê? Considere uma coisa muito importante que é essa regrinha aí, o tempo versus o mecanismo de trauma. Então, por exemplo, o cara falou lá para você, foi uma colisão, o cara estava encarcerado, eu medi a pressão, estava 14/8 com 110 de frequência. Beleza, quanto tempo demorou para sair? 40 minutos. Quanto tempo do local até o hospital? Mais 20 minutos. Então, em 1 hora, aí você vai ver o cara tá com 100 de frequência e 8/5. Opa, em 1 hora o cara sangrou bem. Até que se prove que não seja choque hipovolêmico, né? Então, esse é um dado fantástico, que você tem que aproveitá-lo ao máximo. Obviamente, checar, além de pressão, pulso, você checar também o retorno venoso, né? Quando você comprime, a perfusão periférica, se está maior do que 2 segundos, e comparar também com o que o colega está te passando de lá do local da ocorrência, certo? Uma outra coisa importante é considerar em quanto que foi feito de cristalóide, tá?
Lembra-se daquela, antigamente, na época que eu era residente, já faz um tempinho, a gente socava cristalóide nos caras sem dó. Então, muitas vezes a gente fazia 3, 4, nossa, eu já cheguei a ver 5 litros num cara. E hoje em dia a gente fala em reposição volêmica, não é moderada, calibrada, entendeu? Reposição volêmica calibrada, ou seja, você tem que repor, óbvio, o cara não pode ficar hipotenso, mas ao mesmo tempo você não deve destamponar, o americano fala don't pop the clot, que é não destampone o coágulo. Então, eventualmente ali uma lesão de baço que tinha conseguido tamponar, você lota ele de cristalóide e acaba aumentando a pressão. Subitamente isso acaba destamponando uma lesão que estava tamponada. Então, cheque quanto eles fizeram para você se programar, para você ver se não é a hora de entrar com concentrado de hemácia. Essas são informações importantíssimas que a gente deve ter no C. Tá? Com relação a sangue no local, às vezes é uma hemorragia externa, então você tem que ter uma quantificação mais ou menos de quanto sangue, né? É difícil falar exato, mas a pessoa, o enfermeiro ou o médico pode te passar, ou às vezes até o bombeiro te passar com algum grau de aproximação isso, certo? No D, mesma coisa, compare o nível de consciência do cara lá e do cara chegando. O cara lá estava Glasgow 15, no caminho ele ficou confuso, e aí ele chega lá, está inconsciente. Opa, esse cara tem um TCE grave, né? Se ele não tiver nenhum choque, óbvio. Pode ter um choque também, né? Pode ter baixo fluxo e tudo mais. Então, mas você tem que ir pensando em tudo. Então, atentar para o espaço lúcido. Então, o cara que chega e fala assim, poxa, ele estava com Glasgow 15, chega no hospital, afundou abruptamente. Você tem que pensar em espaço lúcido ou intervalo lúcido, que tem que... Intervalo lúcido é igual ao quê? Hematoma epidural ou extradural, certo? Levar em consideração as drogas que foram usadas, né? Usadas pela equipe, aí são drogas lícitas, né? Então, eu sedei o paciente, então a gente perde o parâmetro de avaliação. Não, eu não sedei, mas tem uma história de que o cara usou cocaína, de que o cara usou uma bala, né? Um êxtase, ou o cara usou... Tem até adesivo de fentanil, pra você ter ideia, hoje em dia. Então, tudo isso tem que estar na sua mente, porque imagina o cara usou um adesivo de fentanil, você vai fazer uma intubação e faz fentanil no cara. Então, você vai estar piorando muito a situação do cara. Então, esse dado é importante. Se você tiver a chance de tê-lo, faz muito bem pegá-lo com unhas e dentes. Com relação ao E, então, atentar para o alinhamento de fratura. Então, vamos alinhar as fraturas, porque às vezes só isso, muitas vezes ele vem alinhado. Quando ele não vem, só de você alinhar uma fratura, principalmente um osso longo, fêmur, ou tíbia, você acaba voltando o fluxo arterial ou sanguíneo, né, para a extremidade, por exemplo, no caso do húmero também. Então, às vezes, o alinhamento já descomprime a artéria e volta a ter irrigação para aquele determinado setor ali. Então, o alinhamento é importante. O mecanismo do trauma, então, é importantíssimo você prestar atenção nisso. O cara que ficou comprimido muito tempo embaixo de escombros, comprimido em cabine de caminhão, carro, tem uma lesão extensa de perna, de músculo, ele vai fazer rabdomiólise. E rabdomiólise é igual a insuficiência renal aguda. E isso mata o cara daqui a alguns dias. Se você não prestar atenção nisso e entrar com medidas para isso, que não é o momento agora. Mas mais para frente nós vamos falar sobre isso aí. E o sample, né? Sampla, tem vários nomes, que é a situação, alergia, o último medicamento, o histórico de doença prévia, que medicamento ele usa. Se ele tiver consciência para isso, ou se tiver algum acompanhante que possa falar, sempre é útil, né? Para a gente dar a melhor forma de tratamento para essa pessoa. Checar a temperatura e comparar com a pH. A temperatura é importante, vocês vão ver mais para frente. A hipotermia, ela pode matar, ela agrava muita situação. Então, é importante que você preste atenção nesse sentido aí. Ok? Tudo isso receber o paciente. É só isso, receber o paciente. Então, olha quanta coisa você tem que pensar, você tem que checar, fora muitas outras coisas que você vai ter que fazer a partir do momento que você admitiu esse paciente aí. Ok?
Beleza? Mais uma aulinha dada. Espero que vocês estejam gostando muito. Nós estamos felizes porque é um projeto que a gente está realizando. E até a próxima aula, ok? Abraço.